Tudo bem, estamos de volta para o curso de Matemática Financeira. Então, nós vamos fazer nosso curso de Matemática Financeira. Vamos para a terceira parte. Vocês devem lembrar, meu nome é professor José Roberto Securato. E a nossa parte 3 do curso, parte 3, é uma das coisas mais importantes. Nós vamos falar sobre taxas de juros. Tem vários tipos de taxas de juros que a gente vai examinar. Na parte 1 do curso, nós vimos os juros simples, na parte 2, nós vimos os juros compostos, e eu terminei o curso fazendo a comparação entre juros simples e juros compostos. Bom, o primeiro tipo de taxa que tem é o que a gente chama de taxa simples. Taxa simples, claro, você já deve perceber, já deve lembrar, ela está ligada ao juros simples. A gente também chama de taxa linear. Linear, esse é outro nome. Linear porque, basicamente, é a equação de uma reta. O juros simples ele é proporcional, os valores são proporcionais. Então, é tipo uma regra de 3, né? Tem uma proporção aí, então é uma coisa fácil. De onde vem essa taxa simples? Bom, o modelo de juros simples, vocês devem lembrar, se eu tenho 100 aqui, né, a 10%, na data 1, 10% de 100, eu ganho 10. Se eu ficar com 2 períodos, 10%, eu ganho 10 no primeiro, 10 no segundo, eu ganho 20. No terceiro, eu ganho 30. Depois, no quarto, eu ganho 40. Né? No quarto período, eu ganho 40. E o modelo é basicamente que eu saio com o 100, os 10 mais o 100. Então, saio com 110 se eu ficar com meu dinheiro até a data 1. Saio com 120 se eu ficar até a data 2. Saio com 130 se eu ficar até a data 3. E saio com 140 se eu ficar até a data 4. A gente não costuma chamar que esse valor aqui, né, o valor que, inicial, a gente costuma chamar de PV, né? Então, aqui é o PV, o present value, o valor presente, e o valor aqui na frente é o valor no futuro, future value, tá certo? E a gente monta uma equação ligando essas duas coisas. A equação básica é que o FV é igual a PV, 1 mais a taxa vezes o prazo. Com aqueles cuidados que a gente falava, né? Taxa e prazo tem que estar o quê? Na mesma unidade de tempo, tá certo? De tempo. Isso daqui, essa fórmula aqui, vocês devem lembrar que vem da formação do quê? Do capital mais a formação dos juros. Os juros era o capital, né, vezes a taxa, vezes o prazo. Então, veja, a taxa linear é essa daqui. Ou seja, a fórmula da taxa linear é só passar o PV para lá e o prazo para lá, vai ficar que I é igual a juros, o valor que eu apliquei pelo prazo. Claro que esses juros é o quê? É a diferença, né, entre esse valor e esse valor. Então, por exemplo, aqui é 140 menos 100, dá o 40, que é o juros formado até aqui. Então, aqui é FV menos PV. Bom, então isso é a taxa de juros simples, ela não tem grandes problemas. Veja, quando você vai colocar aqui na mesma unidade de tempo, por exemplo, vamos ver o caso em que a taxa está 12% ao ano, tá certo? E vamos supor que o prazo está um prazo de 5 meses, tá certo? Veja, quando eu vou fazer a mudança, eu tenho que fazer 5 e transformar isso em anos, né? 5 sobre 2. Até agora, nós falamos que tem que mexer no prazo. Mas dá uma olhada. Se eu substituir essa fórmula, veja o que vai acontecer. A fórmula é esta. FV é igual a PV, 1 mais, aqui está a taxa. É 0,11 e é ano, né? A medida dela. Vezes o prazo, 5 sobre 12 e também com base em ano. 0,11 por ano, 5 sobre 12 anos. Eu fiz a conta aqui, ó, eu dividi aqui. Agora, imagina se eu tivesse feito outra coisa. Será que eu não podia mexer aqui 11 sobre 12 e
transformar isso em quê? Em meses. Se eu fizesse isso, ficaria assim, olha, FV igual PV 1 mais 0,11 dividido por 12 vezes 5 meses. Porque aqui seria ao mês. Então, no fundo, a questão ou mexe no prazo, ou pode mexer na taxa, porque, no fundo, a conta é a mesma. Ou você divide aqui por 12, ou divide aqui por 12, esse resultado é exatamente o mesmo. Quer dizer, aquilo que eu falava para vocês, não mexe na taxa, ou seja, tinha que transformar o prazo na unidade da taxa, no caso do juros simples, pode. Então, vocês acabaram de descobrir que, como a taxa é uma regra de 3, como o modelo é linear, né, você tem aqui 3 meses, 3% ao mês, né, 3% ao mês. Quanto dá isso por cento ao ano? Simplesmente você pega e multiplica por 12, isso dá 36% ao ano. 36% ao ano. Quanto dá por cento ao trimestre? Tá certo? Bom, o ano tem quantos trimestres? O ano tem 4 trimestres. Então, divide isso aqui por 4 e dá 9% ao trimestre. Então, vocês acabaram de descobrir que as taxas simples, quando você tiver taxa simples, quando você estiver trabalhando juros simples, pode mexer na taxa, porque as taxas são proporcionais. Então, juros simples pode mexer na taxa, por quê? Porque é um modelo linear, porque vale a regra de 3, porque é uma proporção. E é uma proporção porque ou você transforma o prazo para a unidade da taxa, ou transforma a taxa para a unidade do prazo. As duas coisas podem ser feitas. Já vou avisar que se o modelo é esse, FV igual PV, 1 mais I elevado a N, isso não pode ser feito, porque os resultados são diferentes. Veja, você fizer essa montagem aqui, você pegar aqui, prazo, ano, né, e taxa, ano, prazo, ano, taxa, ano, isso fica assim, ó, 1 mais 0,11, 5 sobre 12. Se eu pegar tudo ao mês, então eu pegar esta montagem aqui, vermelhinha, essa montagem aqui entre esses dois, ó, a taxa em mês, né, 0,11 mês, e o prazo em mês, essa conta fica assim, 1 mais 0,11 sobre 12 elevado a 5. Claro que esses dois resultados não são iguais. Então, não pode fazer isso daí. Então, quando não pode fazer? Nos juros compostos, taxa e prazo tem que estar na mesma unidade, e nós temos que tomar cuidado, não mexer na taxa, porque não dá o mesmo resultado, como é o caso do modelo simples, tá certo? Então, isso daqui precisa ficar... Eu estou começando a liberar vocês para mexer na taxa, mas só no juros simples é que pode fazer essa continha aqui. Mês direto para ano, por regra de 3, ou ano para trimestre, com regra de 3, tá claro? Bom, então essa é a primeira coisa. O segundo tipo de taxa que nós temos, tá? Então, aqui fica guardada essa ideia das taxas proporcionais. O segundo tipo de taxa que nós temos, são as taxa composta. Então, claro que nós estamos falando de juros do quê? Juros compostos, então nós estamos falando desse modelo aqui. Esse modelo aqui também tem 1 mais E elevado a N, então ela também é chamada de exponencial. E se vocês lembram, ele começava assim, né? Modelinho aqui, se eu tenho aqui 100, né, a 10%, esse modelo na data 1, né, 10% de 100 dava 10 de juros, e aí começava aquela história que a pessoa queria olhar esses juros. Então, eu quero tirar o dinheiro, eu tiro o dinheiro, eu saio com 110. Se eu quero reaplicar esse dinheiro, os juros agora vai envolver toda esse total. Então, são 10% de 110, que dá 11. Por quê? Começou o efeito de juros sobre juros, ou seja, esse 100 dá 10 de juros, e esse 10 dá 10% de 10, dá 1. Então, eu tenho 11 de juros, ou seja, começa o efeito de que esses juros começam a render juros. Se eu sair aqui nesse ponto, eu saio com
110 mais 11, portanto eu saio com 121. E começa aquele efeito dos juros sobre juros. Claro que na data 3, esse valor aqui vai render juros, então vai render 12,10. Com o meu 121 eu saio com 133,10. Isso daqui nós já vimos, né? E tem aquela questão, que isso daqui faz o papel do PV, né? Isso daqui vai fazer o papel de quem? Do FV. Nós já combinamos, né? Conhecemos que FV é igual a quê? PV, 1 mais I elevado a N, tá certo? E essa taxa aqui, né, é a tal taxa juros compostos. É a taxa também o quê? Exponencial. Ela tem um outro nome, que é taxa efetiva. Então, a pessoa pergunta assim, mas é efetiva essa taxa? O que ele quer dizer com é efetiva? Ele quer saber o seguinte, será que é aquela que, quando eu chego na data 1, eu recebo os juros mais o meu capital? E quando eu vou para a data 2, o efeito, ele paga também aqueles juros que eu tenho direito? Então, essa é a ideia da pergunta de efetiva. Então, aqui no Brasil é comum se usar o nome taxa efetiva para os juros do tipo composto. Sob certo aspecto, esse é o modelo que melhor representa a realidade das coisas. Porque, por exemplo, se você tem um aluguel, se você tem um salário de 100, recebeu um aumento de 10%, você foi para 110. Passado mais um ano, você teve outro aumento de 10%, você vai para 121, porque o aumento é sobre o teu último aumento. Isso vale para o teu salário, mas também vale para o preço da gasolina, vale para o preço dos alimentos. Então, o modelo que valoriza, ele é um modelo desse tipo. Por isso, então, o que é mais efetivo, mais próximo da realidade, é o modelo de juros do tipo composto. Claro que nós precisamos tirar esse I daqui, tá certo? Para tirar esse I, eu tenho que pegar esse PV, passar para cá. Então, vai aparecer FV sobre PV. Sobra só I1 mais I elevado a N. Aí tem que passar o N para lá. Então, fica FV sobre PV. E quando o N passa, ele é expoente, é só inverter o expoente. E vai sobrar aqui 1 mais I. Passa 1 para lá e sobra o I. Então, essa é a fórmula do I, da taxa de juros. Nós já sabemos que essa taxa, né, essa taxa aqui também, elas têm um nome. É custo barra rentabilidade da operação. Uma medida em juros simples, outra medida em juros compostos, tá certo? Deixa eu só apagar uma coisinha aqui para explicar mais um detalhe para vocês.